Olá amigos, amiguinhas, dando continuidade ao nosso estudo, vamos pedir a permissão e a proteção de Deus Pai Todo-Poderoso, do nosso Mestre Jesus, os nossos guias, a corrente da fraternidade que sempre dirige os trabalhos da nossa casa, que estejam conosco nesse momento, nos ajudando e nos intuindo, para que a gente possa entender bem essa aula de hoje. Nós estamos no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, capítulo 2. No capítulo 2, Kardec coloca comunicações de espíritos felizes. Nós já falamos aí nas aulas passadas sobre alguns e continuamos hoje. Hoje nós vamos falar de Samuel Filipe. Era um homem bom. Este era um homem de bem na verdadeira acepção da palavra. Ninguém se lembrava de tê-lo visto cometer uma ação má ou errar voluntariamente no que quer que fosse. De um devotamento extremo pelos amigos, podia-se ter como certo o seu acolhimento em se tratando de quaisquer favores, ainda que contrários ao seu próprio interesse. Trabalhos, fadiga, sacrifício, nada o impedia de ser útil, e isto sem ostentação, admirando-se quando se lhe atribuíam por estes predicados um grande mérito. Jamais desprezou os que lhe fizeram mal. Antes, se dava pressa em servi-los como se bem semelhante lhe houvessem feito. Em se tratando de ingratos, dizia: não é a mim, porém a eles que se deve lastimar. Posto que muito inteligente e dotado de natural vivacidade, teve na terra uma vida obscura, laboriosa e bordada de rudes provações. Podia-se comparar a essas naturezas de escol que vivem na sombra, das quais o mundo não fala, cujo brilho não se reflete na terra. Então esse Samuel, ele era uma pessoa de bem, um homem de bem, que ajudava todo mundo, não recusava ajuda qualquer que fosse, mesmo quando era contrário aos seus interesses. Quando alguém elogiava, ele fazia de conta que não era com ele. Com relação àqueles que eram ingratos, ele dizia: quem deve ser lastimado e ser ingrato são eles, e não eu. Então era uma pessoa assim, muito querida no meio onde Kardec vivia, lá na Sociedade de Paris. Hauria no conhecimento do Espiritismo uma fé ardente na vida futura e uma grande resignação para todos os males da existência terrena. Finalmente, faleceu em dezembro de 1862 com idade de 50 anos de moléstia atroz, sendo o seu passamento muito sensível à família e aos amigos. Então ele tinha um conhecimento muito grande do Espiritismo, como diz aqui, tinha uma fé ardente na vida futura, ele acreditava na vida futura. Morreu cedo, com 50 anos, de uma moléstia atroz. A família e os amigos sentiram muito o seu desencarne. Evocamo-lo alguns meses depois do trespasse. Eles colocam aqui trespasse, seria alguns meses depois da passagem da vida física para a vida espiritual. A pergunta: tendes uma recordação nítida dos últimos instantes da vida na Terra? A resposta: perfeitamente, conquanto essa recordação reaparece gradualmente. No instante preciso do desprendimento, eram confusas as minhas ideias. Então ele diz que sim, que ele entende, tem ideia, recordação daquilo que... E sim, ele diz que tem recordação, do momento do desprendimento, mas que a recordação vai aparecendo aos poucos, No momento exato eram meio confusas. Outra pergunta: quereríeis, a bem de nossa instrução e do interesse que nos mereceis pela vossa vida exemplar, descrever como ocorreu o vosso trespasse da vida corporal para a espiritual? Resposta: de bom grado, tanto mais quanto a narrativa não aproveitará somente a vós, mas a mim próprio. Por isso quis, dirigindo o meu pensamento para a terra, a comparação faz-me apreciar melhor a bondade do Criador. Então, antes de responder, ele começa aqui dando uma explicação. Sabeis que de tribulações provei na vida, entretanto, jamais me faltou coragem na adversidade, graças a Deus. E hoje, felicito-me e ainda tremo ao pensar que tudo quanto sofri se anularia
caso desfalecesse, tendo de recomeçar novamente as provações. Então ele diz que ainda treme, né? Se ele tivesse desistido, só de pensar se ele tivesse desistido, o que poderia ter acontecido? Oh, meus amigos, compenetrai-vos firmemente desta verdade, pois nela reside a felicidade do vosso futuro. Não é, por certo, comprar muito caro essa felicidade por alguns anos de sofrimento. Ah, se soubesseis o que são alguns anos comparado ao infinito. Se, de fato, a minha última existência teve algum mérito aos vossos olhos, outros tanto não direis das que as precederam. E não foi senão a força de trabalho sobre mim mesmo que me tornei o que ora sou. Então ele está descrevendo aqui o que ele foi enquanto encarnado, né? E também dizendo que se não tivesse sido bom, teria sido pior. E ainda, né, coloca aos companheiros aí, né, se eles soubessem o que acontece na vida futura, eles procurariam melhorar. E não foi senão a força de trabalho sobre mim mesmo que me tornei o que ora sou. Para apagar os últimos traços das faltas anteriores, era-me preciso sofrer algumas provas que voluntariamente aceitei. Então ele explica que as provas, o sofrimento, era necessário e ele aceitou. Foi na firmeza das minhas resoluções que escudei a resignação a fim de sofrer sem me queixar. Hoje abençoo essas provações, pois a elas devo o ter rompido com o passado. Simples recordação agora que me permite contemplar com legítima alegria o caminho percorrido. Então ele agradece, né, abençoa as provações, o sofrimento que teve, porque isso fez com que ele rompesse com os sofrimentos, com as coisas do passado, e ficou só uma recordação simples. Ó, vós que me fizeste padecer na terra, que fosse cruéis e malévolos para comigo, que me humilhaste e afligiste, vós, cuja má fé tantas vezes me acarretou duras privações, não somente vos perdoo, mas até vos agradeço. Intentando fazer mal, não suspeitava do bem que esse mal me proporcionaria. É verdade, portanto, que a vós devo grande parte da felicidade de gozo, uma vez que me facultaste ocasião para perdoar e pagar o mal com o bem. Então aqui ele está agradecendo aqueles que foram cruéis com ele, que fizeram ele padecer, que humilharam, e dizendo que eles não sabem, apesar de estarem fazendo o mal, não sabem o bem que fizeram, porque proporcionaram a ele condições para perdoar. E perdoando, ele agora está bem. Deus colocou-vos em meu caminho para aferir a minha paciência, exercitando-me igualmente na prática da mais difícil caridade, a de amar os inimigos. Não vos impacienteis com esta divagação, porquanto vou responder agora a vossa pergunta. Então, até então, ele estava descrevendo, divagando aí, né, o que ele passou. Conquanto sofresse cruelmente com a moléstia que me acometeu, quase não tive agonia. A morte sobreveio-me como um sono, sem lutas nem abalos. Sem temor pelo futuro, não me apeguei à vida e não tive, por conseguinte, de me debater nos últimos momentos. Então, como ele tinha conhecimento, era uma pessoa estudada, não tinha medo da vida futura, ou do futuro, como ele diz aqui, foi fácil, a morte foi como um sono. A separação completou-se sem dor, nem esforço, sem que eu mesmo de tal me apercebesse. Ignoro que tempo durou o sono, que foi curto, aliás. Meu calmo despertar contrastava com o estado precedente. Não sentia mais dores e exultava de alegria. Queria erguer-me, caminhar, mas um torpor nada desagradável, antes deleitoso, me prendia,
e eu me abandonava a ele prazerosamente, sem compreender a minha situação, conquanto não duvidasse ter já deixado a terra. Então ele queria andar, queria fazer alguma coisa, mas ele sentia ainda um torpor, uma fraqueza. Só que isso não desagradava, era prazeroso, ele se sentia bem e ele sabia, entendia que estava já no mundo dos espíritos. Tudo que me cercava era como se fora um sonho. Vi minha mulher e alguns amigos ajoelhados no meu quarto, chorando, e considerei de mim para mim que me julgavam morto. Quis, então, desenganá-los de tal ideia, mas não pude articular uma palavra, e daí concluí que sonhava. O fato de me ver cercado de pessoas caras, de há muito falecidas, e ainda de outras que à primeira vista não podia reconhecer, fortalecia em mim essa ideia de um sonho, em que tais seres, por mim, velassem. Então ele imaginava que estava sonhando e aqueles seres ainda estavam velando, cuidando dele. Esse estado foi alternado de momentos de lucidez e de sonolência, durante os quais eu recobrava e perdia a consciência do meu eu. Pouco a pouco, as minhas ideias adquiriram mais lucidez. A luz que entrevia por denso nevoeiro fez-se brilhante, e eu comecei a compreender-me e reconhecer-me, compreendendo e reconhecendo que não mais pertencia a esse mundo. Então, depois de um tempo daquela perturbação que ele teve, ele começou a compreender que já estava no mundo espiritual. Tinha um pouco de dúvidas desde o começo, achava que era sonho ou não, apesar dele ter conhecimento, ter estudo, ficou meio assim, mas depois compreendeu. Certamente, se eu não conhecesse o Espiritismo, a ilusão perduraria por muito mais tempo. O meu invólucro material não estava inumado e eu o olhava com piedade, felicitando-me pela separação e pela liberdade. Então, no meu tem esse termo aqui, inumado, Inumado seria enterrado. Então, o corpo ainda não estava enterrado. E ele estava olhando o corpo, mas estava feliz, felicitando por estar livre. Pois eu era tão feliz por me haver, enfim, desembaraçado. Respirava livremente como quem sai de uma atmosfera nauseante. Indizível sensação de bem-estar penetrava todo o meu ser. A presença dos que amara alegrava-me, sem me surpreender, antes parecendo-me natural, como se os encontrasse depois de longa viagem. Uma coisa me admirou logo: o compreendermos-nos sem articular uma palavra. Os nossos pensamentos transmitiam-se pelo olhar somente, como que por efeito de uma penetração fluídica. Então, para ele não se surpreendia mais de ver aqueles entes queridos, antigos, que estavam ali rodeados, ele estava feliz. Mas o que ficou mais surpreso é a maneira como ele se comunicava com aqueles entes que estavam ali, só pelo olhar, como ele diz aqui. Eu não estava, no entanto, completamente livre das preocupações terrenas. E, como para realçar mais a nova situação, a lembrança do que padecera me ocorria de vez em quando à memória. Então ele ainda tinha algumas lembranças, algumas coisas, com relação ao que tinha acontecido na vida física. Então ele não estava totalmente livre. Sofrera corporal e moralmente, sobretudo moralmente, como alvo que foi da maledicência dessas infinitas preocupações mais acerbas, talvez que as desgraças reais, quando degeneraram em perpétua ansiedade. Então ele sofria por essas lembranças acerbas aí, que estava parecendo mais do que realmente foram. E ainda bem, não se desvaneciam tais impressões. Já eu interrogava a mim mesmo se de fato delas me libertara, parecendo-me ouvir ainda umas tantas vozes desagradáveis. Reconsiderando
as dificuldades que tanto e tantas vezes me atormentavam, tremia e procurava, por assim dizer, reconhecer-me, assegurar-me que tudo aquilo não passava de fantástico sonho. Então, apesar de estar tremendo, ele estava consciente, estava lúcido, né? E forçava a entender que aquilo não passava de um sonho. E quando eu cheguei à conclusão, a realidade dessa nova situação foi como se me aliviasse de um peso enorme. É bem verdade, dizia, que estou isento desses cuidados que fazem o tormento da vida. Graças a Deus. Também, o pobre, repentinamente enriquecido, duvida da realidade da sua fortuna e alimenta por algum tempo as apreensões da pobreza. Assim era eu. Então, como ele diz aqui, o exemplo que ele dá, né, um pobre que fica rico de repente, ele vai passar um tempo duvidando se realmente aquilo aconteceu, né? Aí, assim, ele estava duvidando que já estava na vida espiritual. Pudessem os homens compreender a vida futura, e que força, que coragem, esta convicção não lhes daria na adversidade. Então, se os homens pudessem compreender a vida futura, que força não teria, né, na hora da gente passar para o outro lado. Quem deixaria então na terra de prover e assegurar-se da felicidade que Deus reserva aos filhos dóceis e submissos? Então, se soubesse, quem deixaria, né? Gozos ambicionados, invejados, tornar-se-iam mesquinhos em relação aos que eles desprezam. E aí, uma outra pergunta. Esse mundo tão novo e comparado ao qual nada vale o nosso, bem como os numerosos amigos que nele encontraste, fizeram-vos esquecer a família e os amigos encarnados? Então ele estava num mundo feliz, encontrou aqueles entes queridos que tinham partido. Isso fez ele esquecer os amigos? Resposta: se eu os tivesse esquecido, seria indigno da felicidade de que gozo. Deus não recompensa o egoísmo, pune-o. O mundo em que me vejo pode fazer com que desdenhe a terra, mas não os espíritos nela encarnados. Ele está bem, né? Mas não desdenha, não esquece dos amigos. Ele diz que Deus, né? Deus não recompensa o egoísmo, pune. Somente entre os homens é que a prosperidade faz esquecer os companheiros de infortúnio, mas muitas vezes venho visitar os que me são caros, exultando com a recordação que de mim guardam. Assisto às suas diversões e, atraído por seus pensamentos, gozo se gozam, ou sofro se sofrem. Então aí, né, quando a gente pensa num ente querido, em alguém que partiu, esse ente querido está presente, como ele diz aqui. Mas se a pessoa está feliz, ele fica feliz. Se a pessoa sofre, ele sofre também. Então, não é aconselhável ficar, né, pensando muito naqueles que partiram. Como diz, né, saudade sim, tristeza não. Então, saudade a gente tem, mas não ficar triste, não sofrer pela partida daquele ente querido. O meu sofrimento é, porém, relativo e não se pode comparar ao sofrimento humano, uma vez que compreendo o alcance, a necessidade e o caráter transitório das provações. Então ele diz que lá tem sim um sofrimento, mas não se compara ao sofrimento do encarnado. E ele também entende, né, o alcance de todas as provações que passou. Esse sofrimento é, ao demais, suavizado pela convicção de que aqueles a que amo virão também, por sua vez, a esta mansão afortunada, onde a dor não existe. Para tornar-nos dignos dela, dessa mansão, é que me esforço por sugerir-lhes bons pensamentos e, sobretudo, a resignação que tive, consoante a vontade de Deus. A minha desolação avulta quando os vejo retardar o advento por falta de coragem, murmúrios, vacilações e, sobretudo, por qualquer ato reprovável. Então ele diz que para ser digno,
tem que ter bom pensamento, e ele ajuda, sugerindo bons pensamentos, resignação, né? Tudo com a vontade de Deus. Mas ele fica triste, desolado, quando ele vê que as pessoas retardam o conhecimento por falta de coragem, tem murmúrios, vacilações e, sobretudo, né, quando tem falta de vontade ou faz algum ato reprovável, faz alguma coisa errada. Trato então de desviá-los do mau caminho e, se eu consigo, é isso uma felicidade não só para mim, como para outros espíritos. Quando, ao contrário, a intervenção é improfícua, exclamo com pesar. Mais um momento de atraso me consola a ideia de que nada se perde irremessivelmente. Então ele ajuda os amigos que tentam sair ou que estão saindo do mau caminho. Ele vem e dá bons conselhos. Quando o conselho é aceito, ele fica feliz. Quando não é aceito, ele fica chateado. Mas ele tem um consolo em saber que mesmo a pessoa errando, o erro nunca é permanente, não é definitivo. Então um dia terá uma mudança, um dia vai acertar e vai saber o que fez. E é assim, né, como Samuel Felipe. Mais um relato de uma evocação do Sr. Van Durst, antigo funcionário falecido em Antwerp em 1863 com 80 anos de idade. Pouco depois do seu decesso, tendo um médium perguntado ao seu guia se poderia evocá-lo, responderam-lhe. Então, decesso, né, é a saída do mundo carnal para o mundo espiritual. E o guia respondeu então, este espírito lentamente se refaz da sua perturbação e, conquanto possa responder-vos imediatamente, muitas mágoas lhe custariam tal comunicação. Então o guia do médium aqui que perguntou, ele até pode responder, mas vai causar-lhe mágoas. Peço-vos, espereis ainda uns 4 dias, pois até lá ele saberá das boas intenções manifestadas a seu respeito, e a elas corresponderá amistosa e gratamente. Então o guia deu essa informação, né? Depois de 4 dias, ele teria sido informado, ele estaria sabendo desse desejo de evocá-lo, e aí ele viria amigavelmente e também seria grato por isso. Decorridos os 4 dias, recebemos a comunicação seguinte. Meu amigo, bem leve na balança da eternidade foi o fardo da minha existência e, no entanto, bem longe estou de ser feliz. A minha condição humilde e relativamente ditosa é a de quem não fez o mal, sem que por isso visasse a perfeição. Então ele não era uma pessoa má. Ele veio, deu a comunicação, né, e disse que não era uma pessoa má, mas também não fez nada de bem. Então ele não visava, ele não fez nada procurando evoluir, se aperfeiçoar. E se pode haver pessoas felizes numa esfera limitada, eu sou desse número. O que sinto é não ter conhecido o que ora conheceis. O que sinto é não ter conhecido o que ora conheceis, porque a minha perturbação não se prolongaria por tanto tempo, seria menos dolorosa. Então ele lamenta não ter conhecido o Espiritismo, não ter conhecido o que eles conhecem, porque assim ele sabe que a perturbação seria mais lenta ou mais curta, né, e não seria tão difícil, tão dolorosa. De fato, ela foi grande. Viver e não viver, estar rudemente preso ao corpo sem poder servir-se dele, ver os que nos foram caros sentindo extinguir-se o pensamento que a eles nos prende. Oh, que coisa horrível! Então ele estava ali, né, vendo e sentindo aquelas pessoas ali do lado dele, mas ele estava preso ao corpo e não podia fazer nada. Era uma coisa horrível, como ele diz aqui. Que momento cruel esse em que o aturdimento nos empolga e constrange, para desfazer-se em trevas logo após. Sentir tudo para estar um momento depois aniquilado. Quer-se ter a consciência do seu eu sem encontrá-la, não existir e sentir que se existe.
Então ele não tinha consciência do eu, ele não existia, sentia que existia, então estava confuso, é aquela perturbação que a gente sempre comenta. Perturbação profunda. Depois, transcorrido um tempo incalculável de angústias contidas, sem forças para senti-las, depois digo desse tempo que parece interminável. O renascimento gradual da vida, o despertar de uma nova aurora em outro mundo. Nada de corpo material nem de vida terrestre. Vida sim, mas imortal. Não mais homens carnais, porém formas diáfanas, espíritos que deslizam, que surgem de todos os lados, que vos cercam e que não podeis abranger com a vista, porque é no infinito que flutuam. Ter ante si o espaço e poder franqueá-lo à vontade. Então ele está descrevendo o que ele sentiu depois da perturbação, né? Comunicar-se pelo pensamento com tudo o que vos envolve. Que vida nova, meu amigo, nova, brilhante e cheia de ventura. Salve, salve a eternidade que me contém em teu seio. Então ele está agradecendo a vida nova, está contente, está feliz, né? E agradece a eternidade, que agora tem uma vida eterna. Adeus, terra, que por tanto tempo me tiveste afastado do elemento natural da minha alma. Não, eu nada mais de ti dependia, pois és a terra do exílio, e a maior das felicidades que dispensa nada vale. Soubesse eu o que sabeis, e quão fácil e agradável me seria a iniciação na vida espiritual. Sim, porque saberia antes de morrer o que mais tarde somente deveria conhecer no momento da separação, de forma a desprender-me facilmente. Estais vós, outros, no caminho, porém, certificai-vos de que todo o adiantamento é pouco. Dizei-o a meu filho, tantas vezes quantas bastem para que se instrua e creia, porque, do contrário, a nossa separação continuará aqui. Então ele orienta os amigos que conte para o filho, que explique para o filho quantas vezes for necessário, porque senão a separação continua. Amigos, adeus a todos vós. Espero-vos e, enquanto estiverdes na terra, virei muitas vezes instruir-me convosco, visto como sei menos ainda que muitos dentre vós. Notai que aqui onde estou, sem velhice que me enfraqueça, nem entraves de qualquer espécie, aprenderei mais depressa e facilmente. Aqui se vive às claras, caminhando com desassombro, tendo ante os olhos horizontes tão belos que a gente se torna impaciente por abrangê-los. Adeus. Deixo-vos. Adeus. Van Durst. No final, né, ele dá adeus, né, e diz que vai vir muitas vezes se instruir, porque ele não tinha o conhecimento dele, mesmo estando no lado espiritual, ainda era menor do que aqueles que estavam ali evocando. Então ele viria outras vezes para aprender. E como ele diz, ele, na situação que estava, aprenderia mais depressa. E agradece a todos. Encerramos aqui também a nossa aula de hoje. Agradeço a todos pela oportunidade. Gostaria de pedir que quem ainda não se inscreveu, que se inscreva no nosso canal para ajudar o nosso trabalho. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.